sou Marcelo e hoje falaremos de um assunto básico da mecânica, a aceleração escalar média. De início, vamos definir o que é a aceleração escalar, que nada mais é do que a variação da velocidade de um móvel num determinado intervalo de tempo. Temos aqui um esquema onde o móvel foi analisado em 3 situações diferentes. No tempo de 0 segundos, a velocidade é 11 metros por segundo. No tempo de 2 segundos, a velocidade aumentou para 14 metros por segundo. E no tempo de 5 segundos, a velocidade diminuiu para 8 metros por segundo. Repare que de 0 a 2 segundos ocorreu um aumento na velocidade escalar. De 2 segundos a 5 segundos ocorreu uma diminuição em sua velocidade escalar. Então, com aceleração escalar, para ter aceleração escalar, tem que ocorrer um aumento ou uma diminuição da velocidade em um intervalo de tempo. Aceleração escalar média, que é a razão entre a variação de velocidade em um intervalo de tempo. Temos aqui o modo como calculamos a aceleração média, que é a variação da velocidade em um intervalo de tempo. Também podemos calcular assim: a aceleração média é variação de velocidade, que é a velocidade final menos a velocidade inicial. E o intervalo de tempo é o tempo final menos o tempo inicial. As unidades principais são, no sistema internacional, metros por segundo ao quadrado. Mais usual ou mais prática, quilômetros por hora ao quadrado. Começaremos aqui os exercícios pelo primeiro exercício, onde teremos 2 instantes e 2 velocidades. Vamos ao exercício. Um veículo tem, no instante 4 segundos, a velocidade de 5 metros por segundo e no instante 6 segundos, a velocidade de 10 metros por segundo. Determine sua aceleração média nesse intervalo de tempo. Primeiro passo: fazer um esquema. Depois disso, indicar os tempos e as velocidades. Então, tempo de 4 segundos, a velocidade de 5 metros por segundo. No tempo de 6 segundos, a velocidade de 10 metros por segundo. Então, repare que o tempo passou de 4 para 6 segundos e a velocidade de 5 para 10 metros por segundo. Então, veja que ocorreu um acréscimo na velocidade. Primeiro passo: calcular a variação da velocidade, que é a velocidade final menos a velocidade inicial. Então, a variação de velocidade é 10 menos 5 metros por segundo, vai dar 5 metros por segundo. Então, a variação de velocidade foi positiva, pois ocorreu um acréscimo na velocidade. O intervalo de tempo é o tempo final menos o tempo inicial. Então, o intervalo de tempo vai ser o tempo final, que é 6, menos o tempo inicial, que é 4, vai dar um intervalo de tempo de 2 segundos. A aceleração média é a variação de velocidade dividido pela variação do tempo. A variação de velocidade nós já calculamos que é 5 metros por segundo. E dividido pelo intervalo de tempo, que foi 2 segundos. Então, a aceleração média será 5 dividido por 2, vai dar 2,5 metros por segundo ao quadrado. Questão 2. Qual a aceleração escalar média de um ciclista que, ao avistar uma situação de perigo, passou da velocidade de 10 metros por segundo para 20 metros por segundo?
O desenho faz parte da questão e é no desenho que é colocado o intervalo de tempo. Então, 10 metros por segundo é a velocidade inicial. 20 metros por segundo é a velocidade final. 20 segundos é o intervalo de tempo. A variação de velocidade é a velocidade final, que é 20, menos a velocidade inicial, que é 10 metros por segundo. Então, vai dar uma variação de velocidade de 10 metros por segundo positiva, pois ocorreu um aumento nesta velocidade. O intervalo de tempo nós já temos, não precisa de calcular, ele é 20 segundos. Então, a aceleração média é a variação de velocidade, que é 10 metros por segundo, dividido pelo intervalo de tempo de 20 segundos. Então, vai dar 10 dividido por 20, será 0,5 metros por segundo ao quadrado. A diferença desta questão para a questão anterior é que na questão anterior tivemos que calcular o intervalo de tempo. Nesta questão, o exercício já nos deu o intervalo de tempo pronto. Questão 3. Aqui já vai estar em quilômetro por hora. Um automóvel move-se sobre uma estrada de modo que ao meio-dia, ou seja, 12 horas, sua velocidade escalar é 60 km por hora. E às 2 horas da tarde, ou seja, 14 horas, sua velocidade escalar é 90 km por hora. Calcule a aceleração escalar média do automóvel nesse intervalo de tempo, em quilômetro por hora ao quadrado. Quer dizer que não precisamos de transformar as unidades. O esquema: no tempo de 12 horas, ou seja, meio-dia, a velocidade é 60 km por hora. No tempo de 14 horas, ou seja, 2 horas da tarde, a velocidade é de 90 km por hora. A velocidade também aumentou, então vai dar uma aceleração positiva. A variação de velocidade é a velocidade final menos a velocidade inicial. Velocidade final, que é 90, menos a inicial, que é 60. Então, vai dar uma variação de velocidade de 30 km por hora positivo. Intervalo de tempo é o tempo final menos o tempo inicial. O tempo final foi 14, menos o inicial, que é 12. Então, intervalo de tempo de 2 horas. A aceleração média é a variação de velocidade pela variação do tempo. A variação de velocidade nós já temos que é 30 km por hora, dividido pelo intervalo de tempo, que foi 2 horas. 30 dividido por 2 vai dar uma aceleração média de 15 km por hora ao quadrado, porque é quilômetro por hora dividido por hora. Então, dá quilômetro por hora ao quadrado. Questão 4. A velocidade escalar de um automóvel aumenta de 36 km por hora para 108 km por hora em 10 segundos. Calcule a aceleração escalar média em unidades do sistema internacional. Quer dizer, teremos que transformar este quilômetro por hora e este quilômetro por hora aqui, ou transformar a variação de velocidade direto. Primeiro passo, um esquema. Então, temos lá a velocidade inicial de 36 km por hora, a velocidade final de 108 km por hora em 10 segundos, que é o intervalo de tempo. Então, a variação de velocidade é a velocidade final, que é 108 km por hora, menos a inicial, que é 36 km por hora. Vai dar uma variação de velocidade de 72 km por hora positivo, pois ocorreu um aumento em sua velocidade. Mas o exercício quer no sistema internacional. Então, vamos transformar este quilômetro por hora para metros por segundo, dividindo por 3,6. 72 km por hora dividido por 3,6 vai dar 20 metros por segundo. Preferimos transformar a variação da velocidade para metros por segundo. Com isso, teríamos que fazer apenas uma única conta.
Se fosse transformar o 36 km por hora e os 108 km por hora para metros por segundo, faríamos duas contas. A aceleração média é a variação de velocidade dividido pela variação do tempo. A variação da velocidade nós já temos que é 20 metros por segundo, que é os 72 km por hora, dividido pelo intervalo de tempo que o exercício já nos deu pronto, que é 10 segundos. Então a aceleração média será 20 dividido por 10 vai dar 2 metros por segundo ao quadrado. Questão 5. Calcule a aceleração escalar média de um automóvel que, partindo do repouso, atinge 108 km por hora em 12 segundos em metros por segundo ao quadrado, quer dizer, no sistema internacional de unidades. A diferença desta questão para a questão 4 é que aqui o móvel está partindo do repouso. Ou seja, ele estava parado. Um esquema, a velocidade inicial é zero, porque se trata do repouso. Ele atinge 108 km por hora em um intervalo de tempo de 12 segundos. Então, a variação de velocidade será a velocidade final, que é 108 km por hora, menos a inicial, que é zero. Então, vai dar uma variação de velocidade de 108 km por hora. Temos que passar para metros por segundo, porque o exercício quer no sistema internacional. Então, divide por 3,6. 108 dividido por 3,6 dá 30 metros por segundo. A aceleração média é a variação de velocidade, que é 30 metros por segundo, dividido pelo intervalo de tempo, que é 12 segundos. Então, a aceleração média é 30 dividido por 12 vai dar 2,5 metros por segundo ao quadrado. Então, a diferença da questão 5 para a questão 4 é que na questão 5 o móvel parte do repouso. Questão 6. No instante t igual a zero, a velocidade escalar de um automóvel é 38 metros por segundo. E no instante 4 segundos, a velocidade escalar é 26 metros por segundo. Calcule a aceleração escalar média do automóvel nesse intervalo de tempo. Repare que até o exercício 5 tivemos aceleração com sinal positivo. Nessa questão 6, nós não teremos isso. Aqui a aceleração terá um sinal negativo, o que vai caracterizar uma desaceleração, porque ocorre uma diminuição da velocidade que era 38 metros por segundo para 26 metros por segundo. Fazendo um esquema, a velocidade no tempo de zero é 38 metros por segundo. E no tempo de 4 segundos, a velocidade é 26 metros por segundo. Repare que o tempo aumentou, mas a velocidade diminuiu. Então, a variação de velocidade é a velocidade final, que é 26, menos a velocidade inicial, que é 38. Então, vai dar uma variação de velocidade de menos 12 metros por segundo. Intervalo de tempo é o tempo final menos o tempo inicial, que é 4 menos 0, vai dar um intervalo de tempo de 4 segundos. A aceleração média é a variação de velocidade, que é menos 12 metros por segundo, dividido pelo intervalo de tempo de 4 segundos. Então, a aceleração média será menos 12 dividido por 4 vai dar menos 3 metros por segundo ao quadrado. Esse sinal negativo caracteriza uma desaceleração, uma aceleração com sinal negativo, que indica que houve uma diminuição em sua velocidade escalar. Questão 7. Um automóvel com velocidade de 54 km por hora é freado e para em 5 segundos. Qual o valor da aceleração média do automóvel durante a freada em metros por segundo
ao quadrado. A diferença dessa questão 7 para a questão 6 é que aqui ele vai parar. Então, a velocidade final será 0. Na questão 6, ocorreu uma diminuição da velocidade, mas não ocorreu o repouso depois que o móvel parou. Então, temos um esquema, a velocidade inicial de 54 km por hora, ele é freado e ele vai parar. Então, a velocidade final é 0. Gasta para isso 5 segundos, que é o intervalo de tempo. Então, a variação de velocidade é a velocidade final, que é 0, menos a inicial, que é 54 km por hora, vai dar uma variação de velocidade de menos 54 km por hora. Passa para metros por segundo, porque ele quer no sistema internacional, divide por 3,6, vai dar uma variação de velocidade de menos 15 metros por segundo. É negativa porque ocorreu uma diminuição em sua velocidade escalar e chegou até que o móvel parou. O intervalo de tempo nós já temos pronto, que é 5 segundos, então a aceleração média é a variação da velocidade, que é menos 15 metros por segundo, dividido pelo intervalo de tempo de 5 segundos. Então, a aceleração média será menos 15 dividido por 5, vai dar menos 3 metros por segundo ao quadrado. Também temos uma desaceleração, que é uma aceleração com sinal negativo, porque ocorreu uma diminuição na velocidade escalar. Questão 8. Qual o tempo necessário em segundos para que um corpo que acelera a 5 metros por segundo ao quadrado, partindo do repouso, atinja a velocidade de 90 km por hora? Repare que nesse exercício ele não te pede a aceleração, ele te dá a aceleração, ele quer o intervalo de tempo. Então vamos tirar os dados dessa questão. Ele quer o intervalo de tempo em segundos. Ele fala que a aceleração é de 5 metros por segundo ao quadrado, ele parte do repouso, então a velocidade inicial é 0, ele atinge a velocidade de 90 km por hora. Temos que transformar esse quilômetros por hora, mas primeiro vamos calcular a variação da velocidade, que é a velocidade final, que é 90 km por hora, menos a inicial, que é 0. Então, vai dar uma variação de velocidade de 90 km por hora. Agora, vamos dividir por 3,6 para passar para metros por segundo. 90 dividido por 3,6 dá 25 metros por segundo. A equação é a mesma, aceleração média, variação de velocidade, variação do tempo. O lugar de substituir é que vai mudar. Temos a aceleração média, que é 5, igual à variação de velocidade, que deu 25 metros por segundo, dividido pelo intervalo de tempo que eu estou procurando. Multiplicando cruzado, o intervalo de tempo será igual a 25 dividido por 5. Ou seja, este intervalo de tempo aqui foi para lá e esse 5 veio para cá. 25 dividido por 5 dá um intervalo de tempo de 5 segundos. Então, essa questão foi diferente de todas as outras 7, porque nessa questão não foi pedido o cálculo da aceleração média, e sim do intervalo de tempo. Temos aqui o mapa mental, só para relembrar o que é a aceleração média, que nada mais é do que a razão entre a variação da velocidade em um intervalo de tempo. A aceleração média é ΔV dividido por ΔT, ou velocidade final menos velocidade inicial dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Então é isso, chegamos ao final desta aula. Um abraço a todos, até a próxima oportunidade.